Bom dia, irmãos, amigos, familiares, ouvintes. Hoje, 10 de agosto de 2020, segunda-feira, primeiro dia da semana. Que todos tenham paz, um dia abençoado, um dia de trabalho abençoado, promissor. Dentro de todas as situações que o mundo vive, nós temos momentos difíceis, momentos alegres, temos momentos de crises mundiais, como o que estamos passando agora, por essa pandemia. Temos momentos diferenciados em países, ora um está bem financeiramente, economicamente, ora outro. É a vida sobre a face da terra. O que não se percebe é que tudo isso ele tem um fundamento espiritual que está inculcado na mente humana. Mas o homem ele não é capaz de vislumbrar tudo isso porque ele perdeu a relação com a realidade espiritual, ou seja, o Deus vivo e verdadeiro, único, que apesar de estar latente na cabeça dele, e por isso ele tenta de todas as formas negá-lo, ele não se rende. Por causa disso existe uma guerra, e essa guerra é chamada guerra espiritual. Certa feita se falou muito da guerra espiritual, mas num sentido tão humano, tão antibíblico, tão fora de contexto, que naquela época eu cheguei a ter alguns problemas com alguns colegas, porque eles tinham na mente que era lutar corpo a corpo, era querer derrotar Satanás por instrução, uma série de coisas. E também foi passageiro. Hoje não se fala mais em guerra espiritual, parece que o maligno tomou conta também da igreja. Parece. E por isso eu me lembrei de um versículo e vou fazer uma narração em cima dele. Espero me fazer entender. O versículo está em Lamentações 3, o versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. A guerra espiritual, conforme a Bíblia, eu entendo que ela foi idealizada pelo maligno, ou seja, Satanás, contra o Deus vivo e verdadeiro. Isso está narrado na Bíblia. O alvo do maligno é destruir o Senhor e seu povo. Porém, certamente ocorrerá no dia do juízo final, e isto acontecerá na volta de Cristo, a derrota deste maligno com todos os seus seguidores. Em toda a guerra, há os militantes formados por um comando central e com todas as graduações que o exército impõe. Contudo, os soldados são os que estão no campo de batalha e obedecem às ordens dos seus superiores. Na guerra de que estamos falando, é a luta contra a verdade. Por isso, a mentira procura moldar os seus soldados a crer que tudo é moral, que tudo que é moral, melhor dizendo, lícito, ético, família e crenças, são preconceitos estabelecidos por pessoas que inventaram um Deus superior, criador de todas as coisas, mas que na realidade não existe. O que a humanidade sem Deus não consegue perceber é que os preceitos que são ditados também são ideias de filósofos, socialistas e políticos que foram inventadas por homens, que também são religiosos e cultuam a Satanás, entregando-se a toda sorte de luxúria.
Quando se perde a crença de um Deus superior, justo em seus conceitos e leis de vida, Satanás tem um campo aberto para avançar com seu exército na investida contra tudo o que é correto, tudo que é de valor real, invertendo assim todos os valores. A visão da descrença se restringe a uma vida carnal sobre a terra e não tem a percepção da vida pós-morte e do juízo final que culminará num tormento eterno. A descrença torna o homem escravo de Satanás, porém com a sensação de liberdade, de ação de acordo com seus próprios pensamentos e desejos, e não percebem que estão sendo moldados pelo maligno da alma eterna. O homem nessa condição não percebe que está sendo instigado por princípios que negam a Deus e cegam a visão dos reais valores. Alguns me falam, mas aquela pessoa lá não é crente, mas olha que vida íntegra. Existe sim, mas quando você percebe a formação desta pessoa, os seus ancestrais, ela segue valores. E a maioria desses valores são religiosos. Não é porque eles são bonzinhos ou porque eles creem em Deus, mas tiveram uma formação longe de Deus um pouco diferente dos demais. Porque se Satanás molda todos, se ele moldar todos, ele destrói a si mesmo. Então, essas pessoas são guiadas por instrutores nas escolas, desde a infância, com todo tipo de comunicação e diversão, cinema, teatro, televisão, rádio, revistas, folclores e filosofias, enfim, ofertas abundantes que satisfazem plenamente os desejos carnais. Tudo parece muito bonito, e é, aos olhos humanos. Ora, é uma alegria, satisfaz, é descontração, é prazer, é apenas folclore. Que eu me lembro de uma vez que, antigamente, né, o Silvio Santos falava, que mentira, que lorota boa. É isso mesmo. Então eles prestam culto a Satanás, o rei de todo mal, da mentira, da traição, da corrupção e tudo mais que é impuro. Começa pelas fantasias, pelas pinturas no rosto, pelas vestimentas, chapéus disso, não sei o quê, tá. Muitas vezes nós estamos fazendo isso na igreja viva e verdadeira. Tomem cuidado. O texto acima está inserido na vida da igreja do Velho Testamento, ou seja, a nação de Deus que tinha como nome Israel e Judá. Ela havia abandonado as leis de Deus, deixado de ser moldada por Deus e passaram a prestar culto a Deus e também a Baal, ou seja, cultos com a mesma prática e ritos satânicos e todo o desregramento moral. Nós temos filhos de sacerdotes, um sexo livre, abusando de toda a ordem religiosa. No Velho Testamento, Deus não esconde a verdade, Deus é transparente. O ético e o religioso foram deixados de lado e a libertinagem invadiu aquela igreja. E por isso foram cativos por 70 anos na Babilônia. Eu faço uma pergunta, será que por nós termos abandonado a verdade, a centralização em Jesus e passado a copiar esses folclores, essas coisas do mundo na igreja, não estamos sofrendo agora a opressão? Ainda que não seja pela violência? A advertência, portanto, do texto é para que o homem, desde a sua juventude, não se entregue a essas vaidades próprias da carne, deixando-se influenciar pelo maligno. Os jovens, na libertinagem do sexo, das drogas, dos vícios, não percebem que emprestam seus próprios corpos para serem usados, explorados.
No instante que estão sendo usados, a sensação é de prazer, mas o resultado é frustração, insegurança, incertezas, destruição da família e a destruição de si mesmo. Fica sem perspectiva para o futuro. Não tendo mais perspectivas futuras, não tem mais confiança para se casar, o amor deixa de existir. Nessa condição, a vida fica vazia e a necessidade de buscar preencher esse vazio o leva cada vez mais para o submundo, lançando-se ao uso de toda espécie de droga, violência e libertinagem. Essa é a foto também dos dias atuais que estamos vivendo. A vitória do maligno parece ter atingido seu ápice. Porém, no dia do juízo final, o maligno, com todos os seus seguidores, repito, será lançado no lugar eterno de tormento. Enquanto que aqueles que se guiaram pelos princípios, pela formação dada por Deus vivo, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, terão um lugar real de liberdade, onde desfrutarão de paz, harmonia e vida santa por toda a eternidade. Alguns podem até me questionar, por que o senhor repete tanto essa questão do juízo final? Ora, porque é uma verdade. Nada mais liberta ou faz o homem refletir senão a verdade. E Deus é amor, sim, como estão pregando, mas esqueceram de pregar a justiça. E para o homem ser levado ao arrependimento para a vida eterna com Deus, ele precisa conhecer a justiça e se autoanalisar da sua própria condição espiritual. Portanto, a pergunta que eu deixo, por qual caminho você está andando e onde ele culminará? Pense nisso, medite. Deus te abençoe.